Capítulo 16 a 20. Sun sentiu algo despertando dentro dele. Com um grito assustado, ele agarrou seu peito e olhou para a escuridão, tentando entender o que estava acontecendo. O sentimento não era doloroso ou desagradável, mas era como nada que ele já tinha experimentado. Era como se sua alma estivesse sendo despertada, infundida com uma nova e estranha energia. No entanto, essa energia não vinha de uma fonte externa. Em vez disso, estava vindo de dentro, como se sempre tivesse estado lá, adormecida. A energia preencheu cada fibra de seu ser. Sun sentiu suas emoções se tornando mais claras e nítidas. Então, seu corpo começou a mudar também. Ele sentiu como se uma estrela em miniatura estivesse queimando no centro de seu peito. Ondas de calor irradiavam dela, alcançando lentamente seu estômago e ombros, depois seus braços e pernas, e finalmente suas mãos e pés. Sob aquele calor, seus ossos, músculos, órgãos e vasos sanguíneos estavam sendo reconstruídos e revitalizados. Sun sentiu como se estivesse renascendo. Ele estava se tornando mais forte, mais rápido, mais saudável. Era eufórico. A cada segundo, sua transformação se tornava mais profunda. Nova confiança se estabeleceu no coração de Sun. Ele não era mais o garoto de rua fraco e frágil. Ele não era tão vulnerável contra qualquer um que desejasse intimidá-lo como no passado. Com seus poderes despertos e sua vontade temperada pelos horrores do primeiro pesadelo, ele era agora alguém que você não gostaria de enfrentar. Depois de algum tempo ter passado, a estrela ardente em seu peito finalmente esfriou. O calor foi substituído por um frio calmante. Esse frio lavou o corpo de Sun, levando embora todas as dores e desconfortos que haviam se acumulado ali ao longo dos anos. Então, subiu, alcançando seu cérebro e, finalmente, seus olhos. Sua visão estranhamente duplicou. Ele ainda podia ver o vazio povoado por um padrão interminável de estrelas. Mas ele também podia ver algo diferente. Um mar escuro e silencioso iluminado por um sol negro solitário. A partir de seu conhecimento anterior, Sun sabia que essa era sua chamada mar de alma. Mas ele também sabia que deveria parecer bastante diferente. Para começar, deveria ser muito mais animado. A estrela pendurada acima, a representação visual do seu núcleo de alma, deveria estar queimando com luz brilhante, enchendo o mar de alma com um brilho quente e cegante. No entanto, a alma de Sun era escura e sem luz. Isso é estranho. Ele deu uma olhada no sol negro. Em uma inspeção mais próxima, acabou sendo transparente. É que sem outra grande fonte de luz por perto, a estrela parecia tão escura quanto o seu entorno. Além disso, ninguém deveria estar aqui além dele. Afinal, era sua alma. Mas Sun tinha uma sensação incômoda de que, em algum lugar além da periferia de sua visão, formas informes se moviam constantemente na escuridão. Não importava como ele virava a cabeça, ele não conseguia ver claramente. E mesmo assim, a sensação não desaparecia. Sem querer desperdiçar mais tempo com isso agora, Sun voltou sua atenção para o sol negro e finalmente avistou duas esferas de luz orbitando em torno dele, como se estivessem presas no poço de gravidade do núcleo de sua alma. Um sorriso sutil apareceu em seu rosto. Essas eram suas memórias. Sino de prata e manto do titereiro. Mais tarde, haveria dezenas de esferas como essa aqui. Se tivesse sorte, ele até adquiriria um eco ou dois. A voz do feitiço o puxou repentinamente para fora do mar de alma. Despertando a habilidade do aspecto, é isso. O momento da verdade, pensou Sun. Divino ou não, seu futuro imediato ainda dependia da primeira habilidade do aspecto que ele receberia. Se fosse uma habilidade de combate, ele seria mais útil na linha de frente das batalhas sangrentas contra as criaturas do pesadelo. Se estivesse ligada à magia, ele provavelmente se tornaria um lutador poderoso, mas frágil, à distância. Se fosse algo relacionado com utilidade, ele seria uma parte vital dos bastidores do reino dos sonhos.
As habilidades de utilidade também eram extremamente valorizadas no mundo real, onde os despertos realizavam muitas tarefas que o mantinham funcionando. Se tivesse sorte, poderia até se tornar um curandeiro. Curandeiros eram muito raros e, como tal, eram especialistas procurados. Habilidade de aspecto adquirida. Nome da habilidade de aspecto: controle de sombra. Sune convocou apressadamente as runas. Ele queria ir direto para a descrição de sua nova habilidade, mas então decidiu dar uma olhada em sua informação geral primeiro. Nome: Sunless. Nome verdadeiro: Perdido da Luz. Rank: Sonhador. Núcleo de sombra: Adormecido. Fragmentos de sombra: 12.000. O que? O que é isso? Onde o rank de seu núcleo de alma deveria estar escrito, apareceu em vez disso um misterioso núcleo de sombra. Sune olhou para ele, piscando. Ele nunca tinha ouvido falar de alguém tendo um tipo diferente de núcleo antes. Seria ele tão único assim? Esse enigmático núcleo de sombra certamente explicaria por que seu mar de alma parecia tão estranho. E também, ele moveu os olhos para baixo, notando o contador de fragmentos de sombra. Normalmente, deveria haver um indicador do número de fragmentos de alma consumidos. No entanto, ele não estava em lugar nenhum. Eu tenho na verdade um caminho de progressão completamente diferente de todos os despertos. A ideia era tão excitante quanto assustadora. Não ter que lutar por recursos com mais ninguém era uma incrível vantagem. A maior parte da sociedade humana no reino dos sonhos era construída em torno da aquisição de fragmentos de alma. Se ele não precisasse coletá-los para evoluir, não só seria capaz de se tornar mais poderoso com uma velocidade incrível, como também seria completamente autossuficiente. Por outro lado, ele não tinha ideia de como adquirir esses fragmentos de sombra. No entanto, ele já tinha conseguido 12 deles de alguma forma. Então, seja o que for que ele tenha que fazer, ele já o fez no primeiro pesadelo. Vou ter que explorar isso cuidadosamente. Satisfeito com essa decisão, Sune continuou a estudar as runas. Memórias. Sino de prata, manto do citereiro. Ecos. Atributos. Destinado, marca da divindade, filho das sombras. Aspecto. Escravo das sombras. Rank do aspecto: divino. Habilidades do aspecto: controle de sombra. Descrição da habilidade do aspecto: sua sombra é mais independente do que a maioria. É um ajudante inestimável. O que isso quer dizer? Sune prendeu a respiração e começou a ler a descrição novamente, mas nesse momento, um novo conjunto de runas apareceu logo abaixo. Ao mesmo tempo, a voz do feitiço ressoou no vazio negro. Todo poder tem um preço. Você recebeu um defeito. Seu defeito é... Sune leu as runas e seus olhos se arregalaram de horror. Oh, não! Não! Ele fechou os olhos, depois os abriu novamente, esperando que as runas desaparecessem. Por favor, sumam. Por favor. Mas as runas ainda estavam lá, brilhando ligeiramente, como se zombassem dele. Defeito. Consciência limpa. Descrição do defeito: você não pode mentir. Sune olhou para aquelas 4 palavras simples, sentindo como se houvesse um abismo sem fundo se abrindo logo abaixo de seus pés. O feitiço, que normalmente era frívolo com suas descrições, decidiu ser direto e objetivo dessa vez. Eram apenas 4 palavras. Elas não deixavam espaço para manobras. Não posso mentir. Eu não posso mentir. Como é que eu vou viver se não posso mentir? A própria sobrevivência de Sune era baseada em sua habilidade de enganar e ludibriar outras pessoas. Até mesmo o feitiço o parabenizava por sua traição. Sem a capacidade de mentir, ele não seria capaz de realizar nada. Sem mencionar, seu coração de repente sentiu como se fosse parar. Se ele só pudesse dizer a verdade, como ele iria esconder seu verdadeiro nome? Não seria qualquer um capaz de transformá-lo em um escravo obediente simplesmente fazendo algumas perguntas inocentes. Sune estava prestes a gritar e chegar, mas naquele momento o feitiço falou novamente. Desperte, perdido da luz.
O vazio negro girou e desapareceu. Suni abriu os olhos. O teto blindado da sala de segurança da delegacia pendia sobre ele. Ninguém chamaria sua estética de bonita, mas para ele, era a visão mais majestosa. Só agora ele percebeu quanto sentiu falta do mundo real. Era seguro e familiar. Não havia monstros ou escravagistas, bem, pelo menos oficialmente. Não havia medo constante de morte torturante. Era casa. Além disso, Suni sentia-se incrível. O frio que havia penetrado profundamente em seus ossos durante o pesadelo havia desaparecido, levando consigo todas as dores que seu corpo ferido havia suportado dia após dia. Seus pés e pulsos não doíam mais, suas costas haviam esquecido a mordida do chicote e até podia respirar sem sentir as bordas afiadas de suas costelas quebradas cortando cada vez mais fundo em seus pulmões. Que bênção! O desaparecimento repentino da dor, juntamente com a nova vitalidade que permeava seu corpo, quase fez Suni chorar. Eu realmente sobrevivi. Ele lentamente olhou para baixo e depois congelou, sem fôlego. Sentada em uma cadeira de plástico barata colocada ao lado de sua cama médica reforçada, estava a mulher mais bonita que ele já havia visto. Ela tinha cabelos negros como o corvo e olhos azul claros. Sua pele impecável era suave, flexível e branca como a neve. Na verdade, esta era a primeira vez de Suni encontrando alguém tão pálido quanto ele próprio. No entanto, enquanto a palidez de Suni parecia estranha e pouco saudável, a bela estranha era simplesmente deslumbrante. A mulher parecia estar na casa dos 20 anos. Ela estava vestindo um uniforme azul escuro com ombreiras prateadas e botas de couro preto. A jaqueta de seu uniforme estava casualmente desabotoada, revelando uma regata preta por baixo. Atualmente, ela estava esticando os braços acima da cabeça, claramente entediada e sonolenta. O gesto fez com que o tecido fino se ajustasse, acentuando provocativamente seus seios fartos. Hipnotizado, Suni quase perdeu o fato de que havia um distintivo no ombro da mulher, à esquerda. Havia 3 estrelas nele. 3 estrelas, ele pensou, distraído. 3 estrelas significa um acendido, sim. Espere. Um acendido. Mas antes que Suni pudesse digerir completamente o significado dessa palavra, ele percebeu que a mulher também estava olhando para ele. O que você está olhando? Ela disse, sem uma gota de humor em sua voz. Suni piscou algumas vezes, envergonhado, e rapidamente inventou uma desculpa. Então, abriu a boca e respondeu. Seios. Um segundo depois, seu olho se abriu em horror absoluto. Porque ele não planejava dizer essas palavras. Sua boca se moveu por conta própria. Uma onda de terror subitamente inundou sua mente. A mulher sorriu lentamente com um brilho perigoso nos olhos. Então, sem nenhum aviso, ela moveu a mão e deu um tapa em Suni. Todo o corpo de Suni foi jogado para trás. Se não fossem as restrições que o mantinham no lugar, ele provavelmente teria voado da cama. Por um momento, ele até viu estrelas. Mas ainda poderia ser considerado leve. A mulher era um acendido. Ela poderia ter arrancado a cabeça dele com um movimento do dedo. Porque ele teve que ofender alguém tão poderoso, de todas as pessoas. Enquanto isso, a mulher limpou a garganta e cruzou os braços. Você está acordado agora. Suni segurou sua bochecha dormente e concordou cuidadosamente. Bom. Deixe-me dar um conselho. Não diga qualquer coisa que venha à sua mente. Especialmente para as meninas. Não é como se você nunca tivesse visto uma menina antes, certo? Diga obrigado. Com certeza não vou. Pensou Suni. Mas em vez disso, sua boca se moveu por conta própria, e ele disse, eu vi muitas, mas nenhuma tão bonita como você. Então, ele recuou, com o rosto vermelho como um lagosta. A mulher o encarou por alguns segundos e então explodiu em risos. Vejo que você ainda não conheceu muitos despertos. Pelos padrões dos despertos, eu sou abaixo da média. Suni olhou para ela com dúvida. A mulher balançou a cabeça.
À medida que o seu núcleo de alma se desenvolve, o corpo se livra de todas as suas imperfeições. Então, é difícil encontrar um desperto não atraente, especialmente entre os mais fortes. Viva o suficiente, e você mesmo pode se tornar um garoto flor. Então ela o examinou cuidadosamente e acrescentou: bem, talvez. Em qualquer caso, já que você está acordado, bem-vindo de volta à terra dos vivos. Parabéns por sobreviver ao seu primeiro pesadelo, adormecido Sunless, adormecido Sunless. Assim as pessoas o chamariam agora, pelo menos nos poucos dias antes do solstício de inverno. Depois disso, ele retornaria ou não do reino dos sonhos como um desperto. Era estranho ter um título colocado antes do seu nome. No passado, Sunny raramente era chamado pelo nome. As pessoas geralmente o chamavam de coisas como garoto, malandro, pirralho ou ei, você. Mas agora ele até tinha um título. Adormecido Sunless. Na verdade, o termo correto era sonhador. Mas os humanos tinham seu próprio conjunto de palavras para aqueles infectados pelo feitiço do pesadelo. Portadores que acabaram de terminar o seu primeiro pesadelo eram chamados de adormecidos por causa de como interagiam com o feitiço. Basicamente, uma vez que seu espírito entra no feitiço, seu corpo cairia em sono profundo. Esse sono continuaria por dias, semanas ou até meses, o tempo que levaria para ele escapar do reino dos sonhos. Daí o termo adormecido. Depois que ele escapasse e se tornasse um desperto, ele viveria normalmente durante o dia e retornaria ao reino dos sonhos sempre que adormecesse. Os despertos eram chamados da mesma forma pelo feitiço e pelos humanos. Essa palavra também era às vezes usada como termo geral para todos os portadores. Então, se ele decidisse entrar em um segundo pesadelo e conseguisse sobreviver, ele se tornaria um ascendido. As pessoas os chamavam de mestres. Os mestres poderiam entrar e sair do reino dos sonhos como quisessem. Alguns até escolhiam nunca mais voltar lá. Além disso, eles viajavam entre os mundos fisicamente, não apenas em espírito. E então, acima dos mestres, havia os santos, aqueles que haviam conquistado o terceiro pesadelo e ganharam o direito de se chamar transcendentes. Eles eram tão poderosos quanto semideuses e ainda mais raros. Não apenas podiam viajar entre o mundo real e o reino dos sonhos, mas também podiam levar outros com eles. Mas voltando aos mestres, a bela mulher levantou-se e aproximou-se da cama médica reforçada. Com movimentos habilidosos, ela começou a desfazer o dispositivo que prendia Sunny no lugar. Eu sou Ascendida Jet. Você pode me chamar de Mestra Jet. Nos últimos 3 dias, eu estava em turno de vigília devido ao seu pesadelo certo. Antes de eu dormir, o policial me disse que um desperto chegaria em algumas horas para monitorar minha condição. Para matar a criatura do pesadelo se eu morrer e deixá-la passar. Sunny não queria abrir a boca, aterrorizado com todas as verdades que poderiam sair. Mas havia coisas que ele simplesmente precisava saber. Mestra Jet. Eu tenho uma pergunta. Diga por que um mestre seria colocado em turno de vigília. Não está abaixo do seu nível? Jet lhe deu um olhar sombrio. Você é mais esperto do que parece. Recentemente, houve muitos portões se abrindo neste setor. A maioria dos despertos locais está ferida, ocupada com a limpeza. Ou morta. É sempre assim. Perto do solstício de inverno, ela abriu o dispositivo final e deu um passo para trás. Além disso, não há muitos despertos que, como eu, trabalham diretamente para o governo. É de longe a carreira menos lucrativa ou gloriosa que alguém de nós pode escolher. Você abandonaria riqueza e fama para trabalhar em horas abismais e arriscar sua vida, motivado apenas pelo altruísmo e senso de dever? Sunny queria dizer algo lisonjeiro. Em vez disso, ele olhou diretamente nos olhos de Mestra Jet e sorriu de lado. Claro que não. Eu não sou idiota. Maldição, maldição a esse defeito. Maldição. Ela o encarou como uma expressão sem humor. Sunny pensou que ia levar outro tapa. Mas, em vez disso, Jet sorriu. Veja só, eu estava certa. Você é realmente inteligente. Sunny estava desfrutando de um banho quente.
Depois da breve conversa que tivera com a mestra Jet, ela o mandara se lavar, dizendo que ele cheirava a pesadelo. O sono artificial do feitiço diminuiria o metabolismo do corpo e o aparelho médico ao qual ele estivera preso deveria cuidar do resto, mas ele ainda dormira por 3 dias inteiros. Mesmo que fosse apenas psicológico, o cheiro de derramamento de sangue e desespero ainda pairava sobre ele. Ah, estou no paraíso, pensou Sunny, desejando temporariamente esquecer o iminente desastre do defeito. Ele estava sozinho no chuveiro da delegacia de polícia, relaxando sob as correntes de água quente. Depois de algum tempo, Sunny desligou relutantemente a torneira e caminhou até o suporte de toalhas. Coincidentemente, viu-se refletido no espelho. As mudanças em sua forma física eram sutis, mas perceptíveis. Sua pele pálida parecia um pouco mais saudável, seus músculos um pouco mais pronunciados. Ele parecia esguio e magro em vez de emaciado e fraco, como antes. Havia um leve brilho em seu cabelo escuro e um brilho em seus olhos. No entanto, ele ainda era bastante diminuto. Não exatamente uma imagem de beleza masculina, para dizer o mínimo. Garoto flor, hein? Sunny pensou, cheio de amargura. Então ele congelou subitamente, notando algo estranho. Enquanto se olhava no espelho, a reflexão de sua sombra parecia se mover. Era como se a sombra abaixasse a cabeça e colocasse a mão no rosto, desapontada. Sunny rapidamente se virou, encarando sua sombra com um olhar nervoso. No entanto, tudo parecia normal. A sombra estava fazendo exatamente o que deveria fazer, repetindo todos os seus movimentos. Eu te vi se mover, ele disse, sentindo-se um pouco estranho. Você acabou de se mover sozinho, certo? Sunny olhou para a sombra, que obedientemente olhou de volta. Você se moveu ou não? A sombra balançou entusiasticamente a cabeça. O que diabos? O que você quer dizer com não? Você acabou de mexer a cabeça. Você acha que eu sou um idiota? A sombra parecia pensar por um momento e então deu de ombros. Sunny ficou de boca aberta. Sua sombra é mais independente do que a maioria. É um ajudante inestimável, murmurou finalmente. Certo. Foi assim que o feitiço descreveu sua habilidade de aspecto. Mas o que exatamente sua sombra poderia fazer? Ele decidiu experimentar um pouco. Ei, você! Me diga o que você pode fazer. A sombra ficou em silêncio e imóvel. Certo. Ela não tem cordas vocais, como se isso fizesse algum sentido. Sombras não deveriam ter músculos também, mas ainda assim sabiam como se mover. Mostre-me. Nenhuma reação. Parecia que a sombra estava contente fingindo ser uma massa escura e inerte. Sunny suspirou. Estou fazendo isso errado independente ou não, a sombra ainda era uma parte dele. Era uma manifestação de sua habilidade de aspecto. Então, em vez de perguntar à sombra, ele realmente deveria ter se perguntado a si mesmo. Não vai falar, né? Sunny fechou os olhos e dirigiu sua percepção para dentro, explorando a si mesmo pela primeira vez desde que retornou ao mundo real. Ele sentiu a batida de seu coração, a elevação constante de seu peito, o leve frio da sala de banho. Ouvia as gotas de água caindo no chão de azulejo. Sentia um movimento do ar filtrado contra sua pele. E ali, à beira de sua consciência, algo novo. Um sentido completamente novo. Sunny concentrou-se nele, e de repente um mundo completamente diferente se abriu para ele. Era difícil de descrever com palavras, assim como seria difícil explicar como é a sensação de ouvir ou tocar. Era como se ele pudesse se comunicar com formas vastas que o cercavam e receber uma compreensão tanto de sua própria forma quanto do espaço ao redor, guiado pelos diferentes graus de pressão que exerciam em sua mente uns nos outros. Essa compreensão veio naturalmente e instantaneamente, como um instinto. Essas formas eram sombras. E entre elas, uma, não a maior, mas a mais profunda, não parecia uma entidade externa. Era como uma parte de sua alma. Assim que Sunny captou a sensação, ele pôde sentir a sombra assim como sentia seus membros.
A única diferença era que seus membros eram feitos de carne, e a sombra era feita da ausência de luz. Sun abriu os olhos e olhou para a sombra. Então, com um pensamento, ele ordenou que ela levantasse um braço. A sombra levantou um braço. Ele ordenou que ela se sentasse, ficasse de pé, virasse, chutasse. Depois, ele ordenou que ela mudasse de forma, transformando-se em um círculo, em uma linha, em um monstro. E finalmente, voltou à sua própria silhueta. A sombra era fluida e imutável, como água. A única constante era o seu tamanho. Ah! O que acha disso? A sombra fez bico, então, relutantemente, levantou os polegares. Mas como você é útil? Ele ordenou que a sombra atingisse o suporte de toalhas. Ela obedeceu e deu um poderoso chute. É claro que, como era apenas uma sombra, sua perna passou pelas toalhas sem causar dano algum, nem mesmo fazendo-as balançar um pouco. Isso é tudo que você pôde fazer. Na sua mente, a imagem de tentáculos de sombras rasgando o poderoso tirano em pequenos pedaços se despedaçou impiedosamente. Parecia que ele não estaria competindo com o Deus das Sombras tão cedo. Que pena! A sombra olhou para ele com desdém. Então deu de ombros e parou de se mover completamente, claramente ofendida. Sun suspirou e pegou uma toalha do suporte. Tudo bem. Eu vou explorar mais tarde. Alguns minutos depois, ele estava vestindo um macacão de treino limpo fornecido pela polícia e se dirigindo para a cafeteria. A mestra Jet estava esperando por ele em uma das mesas, com 2 bandejas cheias de comida sintética fumegante à sua frente. Sirva-se. Sun olhou de relance para o mingau barato, que não era muito diferente daquilo que ele costumava consumir nos arredores, e suspirou. De alguma forma, ele esperava que sua primeira refeição depois de se tornar um adormecido fosse mais luxuosa. Ainda assim, era comida. Ele sentou-se e começou a devorar o mingau vorazmente. Estava muito, muito faminto. No processo, seus pensamentos começaram a divagar. Sun deu uma olhada em Jet e se perguntou. O feitiço disse para ele encontrar o mestre, e no próximo momento havia uma mulher se chamando de mestre bem na sua frente. Ele tentou imaginar ser um escravo obediente para alguém como ela. Pensamentos estranhos começaram a aparecer em sua mente. Sabe de uma coisa, Sun? Ele pensou com ironia sombria. Conhecendo sua sorte, este seria um momento perfeito para ela perguntar: em que você está pensando? Sun engasgou com o mingau. Sentiu sua boca começando a se abrir e colocou toda a sua vontade em ficar em silêncio. Um segundo se passou sem que ele dissesse nada. Então uma pressão estranha apareceu em sua mente, que logo se transformou em uma dor lancinante. Ele a suportou por mais alguns segundos antes de desistir. Eu estava pensando que seria um momento perfeito para você me perguntar sobre o que eu estou pensando, disse ele finalmente. Jet o olhou estranhamente. Tudo bem. Você está quase terminando sua comida. Sun assentiu. Então, vou começar. Conforme o protocolo, sou obrigada a informá-lo de algumas coisas. É principalmente uma formalidade. Em primeiro lugar, em relação ao seu pesadelo, ela olhou para ele e suspirou. Você tem direito a receber aconselhamento psicológico gratuito. Não importa qual experiência traumática você tenha enfrentado, não há vergonha em pedir ajuda. Sua mente é tão importante quanto seu corpo, é apenas certo mantê-la saudável. Você está interessado? Sun balançou a cabeça. Jet deu de ombros e continuou. Como quiser. Você também pode falar comigo. Foi muito difícil. Como ele poderia responder? Foi simultaneamente muito pior do que eu esperava e exatamente tão ruim quanto eu esperava. Ela assentiu, satisfeita com aquela explicação. Essa é uma boa atitude. Não vou perguntar mais nada. Nós, ratos das periférias, somos muito mais resistentes do que as pessoas pensam. Sun olhou para ela surpresa. Mestra Jet, você cresceu nas periférias? Ela sorriu. O quê? Você não percebeu por causa das minhas maneiras requintadas e aparência polida? Ele piscou algumas vezes, surpreso.
Eu realmente não percebi depois de pensar um pouco, acrescentou. Há muitas pessoas como nós entre os despertos. O sorriso de Jet desapareceu. Não. Na verdade, eles podem ser contados nos dedos de uma mão como esperado. As chances estavam realmente contra pessoas como eles. Isso tornava as 3 estrelas na insígnia de Jet ainda mais excepcionais. Um dia, serei um mestre também se ela pôde fazer isso, porque eu não posso? Então, o que acontece agora? O que mais você é obrigada a me contar? Sunny não tinha ideia do que deveria fazer depois de sair da delegacia. O solstício de inverno estava a apenas algumas semanas de distância. Jet recostou-se e respondeu. Basicamente é isso. Há alguns obstáculos adicionais a serem superados, principalmente relacionados à sua família, mas, bem, eu li seu arquivo, então sei que não se aplica. A única coisa que resta é decidir como você se preparará para sua primeira jornada no reino dos sonhos. Ela olhou para seu comunicador e fez uma careta. Eu tenho que ficar, sua sorte é excepcionalmente ruim. Não há muito tempo. Em primeiro lugar, você é livre para fazer o que quiser. Ninguém está te forçando a tomar uma decisão específica. Ou seja, você pode escolher se preparar por conta própria ou não se preparar de jeito nenhum. Festeje até que as luzes se apaguem. Sunny não era muito experiente em festas. No entanto, eu aconselharia contra isso. Como um adormecido, você também tem direito a se inscrever na Academia Desperta. Você receberá comida, alojamento e uma ampla escolha de aulas preparatórias. Nessa altura do ano, você não será capaz de aprender muito, mas é melhor do que nada. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e acrescentou. Mais importante ainda, você conhecerá a maioria das pessoas que entrarão no reino dos sonhos com você. Alguns deles podem se tornar seus companheiros para a vida e alguns podem acabar tentando acabar com essa vida quando estivermos dentro do Encantó, Sunny adicionou, lendo entre as linhas do que o mestre Jet havia dito. Então, o que você diz? Quer que eu te leve para a academia? Sunny pensou sobre isso. Estranhamente, sua falha estava em silêncio, não o forçando a responder de uma forma ou de outra. É porque ainda não decidi. Finalmente, ele olhou para baixo, para sua bandeja vazia, e tomou uma decisão. Comida e alojamento gratuitos, você diz? Sim. Eu quero ir para a academia. Sunny estava diante dos enormes portões vermelhos aparentemente indestrutíveis da Academia Desperta. A academia era, na verdade, uma cidade dentro da cidade. Foi construída como uma fortaleza, com uma muralha alta feita de ligadura, um fosso profundo e inúmeras torres de grande calibre que foram colocadas em certas posições para criar uma cúpula mortal de supressão de ar. Nenhuma criatura do pesadelo, nem mesmo titãs colossais, deveria ser capaz de quebrar suas defesas. Era um lugar lendário. Na verdade, muitos dos webtoons, dramas juvenis e romances mais populares ocorriam logo atrás daquela parede. Aventuras, rivalidades e emaranhados românticos dos jovens heróis despertos eram o tema predominante do entretenimento moderno. Nunca em seus sonhos mais loucos Sunny imaginou realmente se tornar um desses heróis. É claro que a realidade era bem diferente do que era retratado na mídia. Além disso, ele só tinha 4 semanas para passar aqui antes de se aventurar no reino dos sonhos. Mesmo que ele quisesse, não havia tempo suficiente para qualquer tipo de envolvimento. E definitivamente ele não queria. Ele tinha que aprender a sobreviver, não desperdiçar tempo com esse tipo de bobagem. A neve estava caindo lentamente no chão. Estava frio e silencioso em frente aos portões da academia. Exceto por Sunny, havia apenas mais uma pessoa, outra nova adormecida, se ele tivesse que adivinhar. Era uma garota alta e esguia, com cerca de sua idade, olhos cinza claros e uma expressão distante no rosto. Ela tinha cabelos estranhos, brancos prateados, cortados curtos e arrumados para o lado. Assim como ele, ela estava vestida com um agasalho fornecido pela polícia e não tinha pertences pessoais com ela. Na cabeça, ela usava um par de fones de ouvido antiquados.
Ela estava calmamente ouvindo música enquanto esperavam. Havia uma certa vibração na garota de cabelos prateados. Era como se ela estivesse separada do mundo. Ela parecia confiante e autossuficiente, mas também um pouco solitária. Sunny não iria iniciar uma conversa. Quem sabe em que tipo de situação ele se colocaria devido a esse maldito defeito. Era melhor ficar consigo mesmo. Ele olhou para a garota e suspirou. Eu me pergunto qual defeito ela tem. Finalmente, os portões começaram a se abrir. A gigantesca folha de metal reforçado desceu lentamente, criando uma longa ponte. Sunny olhou à frente com determinação sombria. As palavras de despedida do mestre Jet ecoaram em sua mente. Durante a viagem para a academia, Sunny não falou muito, observando as paisagens da cidade que passavam pela janela do veículo de transporte pessoal de Jet. Na verdade, era a primeira vez que ele estava sentado em um PTV. A maioria das pessoas na cidade nem mesmo sonhava em obter uma licença e comprar um veículo como aquele, tendo que usar o transporte público. Ele já havia andado na parte de trás de uma viatura policial uma ou duas vezes, mas era uma experiência completamente diferente. Em algum momento, o mestre Jet olhou para ele e disse: como nós dois viemos das periférias, eu vou te dar 3 conselhos. Se você me ouve ou não, é com você. Sunny virou a cabeça, esperando. Primeiro, uma vez que você estiver registrado na academia, eles oferecerão a você aconselhamento psicológico novamente. Também haverá uma valiosa recompensa por compartilhar suas experiências no pesadelo e os detalhes da sua avaliação. Você poderá receber um fragmento de alma, talvez até vários. Ele franziu a testa. Você está tentando me convencer a visitar um psiquiatra novamente? Jet balançou a cabeça. Não. Estou dizendo para você recusar. Surpreso, Sunny levantou as sobrancelhas. Por quê? Houve uma pausa antes de ela responder. Você é muito inexperiente para entender, mas lá fora no reino dos sonhos, criaturas do pesadelo não são a única ameaça. Uma vez que você se tornar poderoso o suficiente, os humanos se tornarão uma ameaça igual. Quanto menos eles souberem sobre o seu aspecto, melhor. Então é assim. A maneira mais fácil de derrotar um desperto poderoso é usar seu defeito. É por isso que os jovens tolos da academia são encorajados de várias maneiras a compartilhar os detalhes de seus aspectos. Não estou dizendo que o governo vazará suas informações, mas uma vez que 2 pessoas sabem de um segredo, ele deixa de ser um segredo. E há muitas pessoas trabalhando para o governo. Aquilo fazia muito sentido. Obrigado, mestra Jet. Ela lhe deu uma inclinação de cabeça. Segundo, haverá muitos cursos para escolher. Todos os tipos de treinamento de combate, mergulhos profundos em categorias e vulnerabilidades de criaturas dos pesadelos, noções básicas de vários tipos de magia, estudo de artefatos e assim por diante. Sunny engoliu em seco. Na verdade, ele já estava angustiado sobre qual arma treinar. 4 semanas não eram suficientes para dominar uma arma, mas pelo menos ele teria uma compreensão básica dela. Desconsidere tudo isso. O único curso que você tem tempo para frequentar é sobrevivência na natureza. Ele piscou. O quê? Jet o olhou. É diferente para as crianças da cidade, que aprendem todas as coisas úteis na escola e com seus tutores. Mas nós não temos essa vantagem, não é? Qual foi a maior ameaça à sua vida durante o pesadelo? Sunny pensou sobre isso. Superficialmente, a coisa mais perigosa que ele enfrentou foi o tirano, seguido por Ero, Auro dos 9. Mas na verdade, o que quase o matou no final foi o frio. Jet sorriu. Inteligente. Você só sabe sobreviver na cidade. Mas o reino dos sonhos é feito principalmente de natureza. Você sabe como fazer fogo. Como conseguir comida. Como encontrar abrigo seguro? Não. Lutar contra monstros é importante, mas será inútil se você morrer de fome ou exposição aos elementos. Confie em mim. Eu aprendi do jeito difícil. Sunny concordou com a cabeça, irritado consigo mesmo. Era tão óbvio, mas ele nunca sequer pensou nessas coisas aparentemente simples.
Ele estava cego por seus hábitos e experiências passadas. Os cérebros humanos eram assim. Uma vez acostumados com um certo modo de vida, era difícil enxergar além das rotinas já familiares. Era um tipo de pensamento preguiçoso em sua pior forma. Nesse ponto, a mestra Jet havia parado o carro e aberto a porta, saindo. Sun a seguiu e ficou momentaneamente atordoado, olhando os portões de metal colossal à sua frente. Aquilo era a famosa Academia Desperta. Depois de alguns segundos, ele sacudiu o espanto e se virou para sua superiora. Aqui é onde eu paro, ela disse, olhando sem entusiasmo para as paredes da academia. Eu já os notifiquei. Alguém virá buscá-lo em breve. Havia algo sombrio nas profundezas de seus olhos azul claros. Sun sentiu repentinamente um arrepio percorrer seu corpo. Qual é o terceiro conselho? A mestra Jet lançou um olhar para ele, depois suspirou. Lembre-se, ninguém pode sobreviver no reino do sonho sozinho. Isso não é uma opinião, é um fato. Tente se dar bem com seus colegas, mesmo que eles não tratem você bem. Isso pode salvar sua vida. Então, de repente, ela sorriu e deu tapinhas no ombro dele. Você se saiu bem sobrevivendo até agora. Certifique-se de se manter vivo no futuro também. Então ela entrou em seu PTV e partiu. Assim, ela se foi. O final da ponte de metal atingiu as ranhuras especiais no chão e parou de se mover após um conjunto de cliques altos. Sun olhou para frente, imaginando que tipo de vida ele iria viver nas próximas 4 semanas. Mantenha seu defeito e aspecto em segredo, aprenda a sobreviver na natureza selvagem, seja gentil com os outros sonhadores. Não parecia tão difícil. Mas, por algum motivo, ele tinha certeza de que essas semanas seriam tão desafiadoras quanto seu primeiro pesadelo. Ou talvez até piores. A menina de cabelos prateados, aparentemente livre de tais preocupações, caminhou à frente e pisou na ponte. Sun suspirou e seguiu relutantemente. A parte do complexo destinada aos adormecidos era relativamente pequena e situada na parte sul da academia, cercada por campos de treinamento e parques por todos os lados. Era um prédio moderno e baixo, construído com materiais reforçados. Como a maioria dos prédios da academia, grande parte dele estava escondido abaixo do solo, deixando apenas alguns andares acima dele. Com suas paredes brancas de liga de metal pristina e janelas largas, deve ter parecido bonito no verão, em contraste com toda a vegetação ao redor. Por dentro, o prédio era espaçoso e bem iluminado. Sun e a garota de cabelos prateados foram levados a um grande salão onde cerca de 100 jovens homens e mulheres, adormecidos do mesmo infortúnio temporal que eles, já estavam esperando pelo início da cerimônia de indução. A maioria deles estava nervosa, tensa e animada. A logística da academia era uma dor de cabeça constante para os administradores, já que a taxa com que o feitiço infectava as pessoas era sempre caótica. Não havia maneira de estruturar de forma ordenada lotes de adormecidos para passar por qualquer tipo de educação padronizada em um cronograma compartilhado. Alguns deles tinham um ano inteiro para se preparar para o reino dos sonhos, alguns apenas meses, alguns até mesmo alguns dias. É por isso que essas cerimônias de indução eram realizadas a cada mês no início do ano e depois toda semana quando o solstício de inverno começava a se aproximar. Alguns dos adormecidos no salão tiveram que esperar dias para serem induzidos, enquanto Sun teve sorte e foi entregue à academia apenas algumas horas antes do evento programado. Uma vez dentro do salão, ele entendeu duas coisas. Em primeiro lugar, todos estavam bem vestidos e com uma mala, uma bolsa de viagem ou pelo menos uma mochila carregando seus pertences pessoais. Eles obviamente vieram preparados, provavelmente de casa, enviados por suas famílias. Então Sun e a garota de cabelos prateados, que vieram de mãos vazias e vestindo roupas simples emitidas pela polícia, não eram uma norma como ele havia assumido, mas na verdade uma anomalia chamativa. Entendi. Isso faz sentido. Em segundo lugar, a mestra Jet não estava sendo modesta demais quando se chamava de abaixo da média em relação aos padrões dos despertos.
Mesmo que esses jovens estivessem apenas começando suas jornadas como despertos, sua aparência era deslumbrante. Todos eram bonitos, radiantes e exalavam saúde. Ele engoliu em seco. Ainda assim, sinto que nenhum deles se compara a ela. Ela pode não ser tão perfeitamente moldada, mas, eu não sei, ela tem presença. É como se as sombras se aprofundassem e a temperatura caísse alguns graus quando ela entra em uma sala. Era essa a diferença entre um dorminhoco e uma mestra? Mas todos esses pensamentos eram apenas uma maneira de adiar o inevitável. Sune já sabia que estava prestes a embarcar em uma montanha russa. Porque ele não podia mentir, e todos esses jovens animados, independentemente de suas roupas, gênero e aparência, queriam fazer uma coisa: falar. Cada um deles queria conversar com outros adormecidos. Eles queriam discutir seus pesadelos, sua jornada futura no reino dos sonhos e tudo mais. Eles queriam fazer perguntas. Eles queriam ser perguntados. Eles queriam discutir algo importante ou apenas jogar conversa fora sobre coisas bobas. Todos queriam compartilhar. É um pesadelo. Sune gemeu, perturbado e temeroso. Estou condenado. Então, com um pouco de determinação sombria, ele rangeu os dentes e respirou lentamente. Apenas pense nisso como uma continuação do seu teste. Você sobreviveu à Montanha Negra, então também pode sobreviver a isso. Ele havia enfrentado heróis, vilões, monstros e até mesmo deuses. Ele teria medo de um grupo de adolescentes. Talvez ele tenha subestimado quão assustadores os adolescentes podem ser. Em meia hora, praticamente todo mundo na sala odiava sua presença. Depois de uma curta série de conversas, Sune adquiriu uma reputação de ser um pervertido mal-educado e arrogante. Essa reputação foi rapidamente consolidada. Ele foi esbofeteado algumas vezes e até mesmo levou um soco. Ele também descobriu algumas coisas novas sobre si mesmo, que, no fundo, era aparentemente rude, arrogante e um pouco luxurioso. As conversas aconteciam assim: olhe todos esses jovens. Quantos você acha que voltarão do reino dos sonhos? Quantos perecerão? Qual você acha que são nossas chances de sobrevivência? Não sei, mas tenho certeza de que um tolo pomposo como você vai morrer primeiro. Ou, eu até recebi uma memória do tipo armadura no meu pesadelo. É uma roupa encantada. Você gostaria de ver? Na verdade, eu preferiria ver você sem roupa. Ou, então aqueles marginais começaram a roubar os corpos. Foi nojento. Eles até pegaram os sapatos deles. Que tipo de degenerado pegaria os sapatos de um homem morto? Uma vez eu matei um homem e peguei suas botas. Eram botas legais, o quê? Você matou alguém só por um par de botas? Claro que não. Havia outras razões. Eu também peguei sua capa. Mais uma vez no excluído, Sune eventualmente ficou sozinho. As pessoas pareciam estar evitando-o. Imperturbável, ele encontrou um canto tranquilo e ficou ali, feliz que ninguém mais quisesse falar com ele. Seu rosto doía e sangue escorria do seu nariz. Ser ostracizado de um grupo não era novidade, mas ainda doía. No entanto, ele estava sorrindo. Porque, no processo de transformar todo o grupo de adormecidos contra si mesmo, Sune descobriu algo vital. Ele aprendeu como controlar seu defeito. Uma vez perguntado algo, ele não podia ficar quieto. Também não conseguia mentir. No entanto, depois de muita experimentação, Sune descobriu que, com um pouco de prática, ele poderia influenciar a maneira exata como a verdade acabaria sendo revelada. Foi assim. Depois de receber uma pergunta, sua mente automaticamente produzia uma resposta verdadeira. Depois disso, a falha o forçava a dizer essa resposta em voz alta. A recusa em falar resultaria em uma acumulação de pressão, seguida de uma dor intensa. Quanto mais tempo ele ficasse em silêncio, pior a dor se tornaria. Eventualmente, ele teria que se render e revelar a verdade. No entanto, nesses momentos entre receber a pergunta e se render à dor, a própria formulação da resposta poderia ser mudada.
Quanto mais ela se afastava do pensamento inicial, mais resistência ele encontraria, novamente na forma de pressão, seguida de dor. A resposta ainda tinha que ser verdadeira, mas não precisava ser tão direta. Por exemplo, se o mestre Jet o pegasse olhando de novo e perguntasse o que ele estava olhando, em vez de se envergonhar, Sunny seria capaz de suportar um pouco de dor e simplesmente dizer você. Ainda seria a verdade, mas o resultado seria completamente diferente. Escondido no canto, Sunny sorriu enquanto observava os adormecidos. Isso é bom. Isso é ótimo. Isso é algo com que posso trabalhar. Afinal, não era preciso mentir para enganar uma pessoa. Às vezes, a verdade era o melhor material para criar engano. Se usado com um certo tipo de inteligência maliciosa, a verdade poderia ser tão enganosa quanto mentiras. Por exemplo, em uma de suas conversas anteriores, Sunny havia confessado que uma vez roubou as botas de um homem morto. O outro cara ficou horrorizado e perguntou se ele realmente tinha matado alguém só por um par de botas. A resposta que o defeito o forçou a dar foi que havia outras razões e que ele também havia levado o manto do homem. A verdadeira razão para matar o senhor de escravos veterano foi que ele havia chicoteado Sunny algumas horas antes. Além disso, ele já estava morrendo. O manto não tinha nada a ver com o assassinato em si. No entanto, a formulação da resposta criou a impressão de que tinha. Assim, duas afirmações verdadeiras, quando combinadas, criavam um efeito semelhante a uma mentira. Este foi apenas um exemplo simples. Com muito esforço e pensamento intenso, Sunny poderia criar outros tipos de verdades manipulativas. Seria extremamente difícil e arriscado, mas poderia ser feito. Ele só precisava de um pouco de sorte. Sunny não esqueceu qual era seu objetivo principal: garantir que ninguém descobrisse seu verdadeiro nome. Para conseguir isso, ele tinha que criar a impressão de que ele era a pessoa mais patética e fraca de todo o prédio. Alguém que nunca receberia uma avaliação positiva, muito menos um aspecto divino e um verdadeiro nome. No entanto, como isso seria uma mentira, ele não podia simplesmente ir e dizer isso. Então, como ele convenceria todos de que definitivamente não tinha um aspecto poderoso e um registro impressionante com o feitiço? Seus olhos caíram sobre um grupo específico de adormecidos. Havia 5 ou 6 deles, reunidos em torno de um jovem alto e confiante. O jovem tinha cabelos castanhos e um rosto gentil e bonito. Seus olhos eram verdes, com um toque de humor amigável. Sua postura, figura e olhar atento traíam alguém que passou por um treinamento extensivo. Tudo sobre o jovem gritava nobreza e força. Justo naquele momento, um de seus companheiros estava dizendo com um tom de espanto: "Ascendido. Você recebeu um aspecto ascendido. Qual foi sua avaliação?" O jovem sorriu humildemente. "Oh, foi excelente." Sunny parou na frente do grupo, como se por acidente. Depois de ouvir a resposta do jovem, ele franziu a testa e olhou para ele com desdém. Então, com uma voz cheia de perplexidade total, Sunny disse: "Ascendido, excelente? É só isso? Qual é o grande problema?"